Segundo a Reis, capítulo 6, versículos 24 e 25, vai dizer assim: sucedeu que, depois destas coisas, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria, e houve grande fome na Samaria, porque mantiveram o cerco, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombo por 5 siclos de prata. Capítulo 7, versículos 1 e 2, diz assim: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por 1 siclo de prata, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, em cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isto suceder? Disse então Eliseu: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Amém? Você entendeu alguma coisa? Diga: não entendi nada, pastor. Vamos tratar desse texto hoje. A figura central desta mensagem de hoje é o profeta Eliseu. Eliseu, ele é o sucessor de Elias. Ele exercia o seu ministério na Samaria que pertencia a Israel. Israel, meus irmãos, vivia uma grande crise nesse tempo. Logo depois da morte do rei Salomão, aquele que sucedeu o trono de Davi, Roboão assumiu o trono e gerou uma divisão em Israel entre 2 reinos. Parte do governo de Israel ficou sobre o reino do norte, e parte do governo de Israel ficou sobre o reino do sul. O reino do norte correspondia a Israel e a Samaria. 10 dentre as 12 tribos de Israel compunham esta nação. O rei era o rei Jeroboão. Já o reino do sul correspondia a Judá, cuja capital era Jerusalém. O reino de Judá possuía apenas 2 tribos como referência, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O rei do reino do sul, da terra de Judá, era o rei Roboão. Este é o cenário em que Eliseu começa o seu ministério, começa a profetizar. No texto em que nós estamos, o rei em questão é o rei da Samaria. Não era mais o rei Roboão, o rei Jeroboão, era o rei Jorão. Ele era um homem impiedoso, um homem cruel, um homem de servidão vil. Também a escola a qual ele participou faz referência a tanta maldade. Ele era o filho do rei Acabe com a rainha chamada Jezabel. Para todos aqueles que são historiadores de Israel e para todo cidadão judeu até os dias de hoje, o pior rei que já existiu em Israel foi o rei Acabe. Acabe, ele junto com Jezabel,
que é considerada biblicamente a mulher mais perversa que a Bíblia nomeou. Eles destruíram toda a ideia de santidade e divindade que Deus possuía sobre Israel. Eles romperam esse laço de adoração a Deus, colocando estátuas de Baal sobre o reino de Israel. Israel passou assim a adorar a Marduk, adorar a Anubis, adorar a Baal. Dentro dos templos sagrados foram corrompidos. O filho de Acabe, o rei Jorão, sucedeu o trono depois que Acabe veio a falecer. E é nesse período que Deus usa Eliseu para profetizar. Se você for ver comigo os capítulos anteriores a este, o capítulo 5 e também o início do capítulo 6, você vai ver que a Síria, ela tentava dominar a Israel. Em todas as formas, a Síria avançava contra Israel. Ben-Hadad II, o rei da Síria, naquele tempo era o governo mais poderoso daqueles dias. O reino da Síria era impiedoso, até porque a Síria é o primeiro exército armado a utilizar escudo de ferro e lança de ferro na história. Antes da Síria, só se guerreava com madeira, só se guerreava utilizando materiais menos poderosos do que o ferro. A Síria coloca o seu armamento, o seu exército, em uma estrutura superior a qualquer exército daquele tempo. Ben-Hadad então estava dominando toda a região do Oriente Médio naquele tempo, e aquilo que hoje, convenhamos, chamamos também da região da Europa. Naquele tempo, Ben-Hadad decidiu atacar a Israel para dominar a região de Israel. Só que aquilo que Ben-Hadad pensava na sua tenda, Deus revelava ao profeta Eliseu em sua casa. Eliseu então corria, avisava ao rei aquilo que Deus tinha revelado sobre o que Ben-Hadad faria e a forma que ele atacaria Israel. O rei de Israel então se organizava, e na medida que Ben-Hadad vinha para um lado, ele fugia pelo outro lado. À medida que Ben-Hadad ia por outro lado, ele fugia para outro lado. O rei da Síria então convoca todo o seu exército. E ele diz: é certo que um de vocês está me traindo, porque não tem como o exército de Israel ter detalhes da maneira que nós vamos atacar. É quando um dos seus chefes de exército se apresenta e fala: nosso rei, não é isso que está acontecendo. A verdade é que enquanto o Senhor planeja o ataque e a ofensiva contra Israel, o Deus de Israel revela a um profeta chamado Eliseu aquilo que o Senhor planejou. Eles então se organizam e fogem, para que não possa assim penetrar a cidade e assim destruir a terra de Israel. É quando então Ben-Hadad decide matar o profeta Eliseu. Nesse tempo, Ben-Hadad decide cercar a cidade de Dotã, cidade esta onde Eliseu residia, aonde Eliseu morava. O servo de Eliseu então, em um dia, ele decide catar gravetos para colher para o café da manhã. Quando o profeta Eliseu, quando esse servo do profeta Eliseu vê sobre as muralhas de Dotã todo o exército da Síria, ele se amedronta e foge,
e conta para o profeta Eliseu e fala: estamos perdidos. Estamos perdidos porque a Síria sitiou a nossa cidade. A Bíblia fala que o rei da Síria, Ben-Hadad, foi com os seus soldados para sitiar Dotã, para matar a Eliseu. Quando o servo de Eliseu se apresenta a ele e conta o que estava acontecendo, Eliseu faz uma oração, fala: Deus, abre os olhos espirituais do meu servo, para que ele possa ver. Nesse momento, a Bíblia vai dizer que os olhos espirituais daquele servo foram abertos, e ele viu cavalos e cavaleiros de fogo que estavam protegendo a cidade de Dotã naquele tempo. Nesse fato, Eliseu faz uma outra oração. Na sua oração, Eliseu diz: Senhor, cega o exército da Síria, para que eles entendam que Tu és o Deus poderoso sobre tudo e sobre todos. A Bíblia vai dizer que todo soldado da Síria ficou cego naquele dia. A cegueira tomou todos os soldados da Síria, a ponto de Eliseu, naquele momento, ser vangloriado pelo exército de Israel. O rei Jorão, percebendo que tinha uma grande oportunidade de destruir o exército mais poderoso daquele tempo, decide: ora lá, vamos então atacá-los, porque eles não terão como se defender, e nesse momento destruiremos toda a estrutura armamentista de Ben-Hadad, e nós seremos então o exército mais poderoso. Eliseu se levanta e diz: Oxalá, espera aí, você pode matar os soldados que você prendeu, esses aqui não foi você que dominou, foi Deus. Em vez de matá-los, alimente eles, dê comida. A Bíblia diz que o rei de Israel respeitava tanto a palavra do profeta Eliseu, devido a esse grande milagre que aconteceu, que permitiu. A Bíblia vai dizer que ele serviu a todos os soldados da Síria naquele dia, que ele alimentou a todo o exército de Ben-Hadad. Ele ficou forte porque existe um livro chinês, não sei se você já leu, chamado A Arte da Guerra, que nesse livro está escrito: quando você estiver forte, mostre que você é fraco. E quando você estiver fraco, mostre que você é forte. A estratégia que Eliseu montou dentro de si naquele tempo foi: eles pensam que nós estamos fracos, mas se dermos alimento, eles saberão que nós estamos fortes. Então, naquele momento, Eliseu poupa a vida dos soldados da Síria. Guarda isso. Não apenas isso Eliseu fez, como a Bíblia vai dizer, que Eliseu saiu de Dotã e levou os soldados até a Samaria, cerca de 25 quilômetros, para estar diante do rei de Israel. Diante do rei de Israel vai estar escrito que o rei de Israel esnobou do exército da Síria e os liberou. Cegos voltaram, uma cegueira temporária. Um tempo depois, a Bíblia não vai dizer ao certo quanto tempo é este, é o texto que nós estamos entrando agora. Um tempo depois, Ben-Hadad decide mais uma vez atacar a Israel. Ben-Hadad, ele une todos os seus exércitos. Não se sabe ao certo quando isso aconteceu. Qual foi o tempo que sucedeu para que isso viesse a acontecer contra Israel? A primeira missão do exército, a Bíblia vai dizer que parte do exército da Síria
se organizou para atacar a Israel. Mas já para Jerusalém, para destruir a Samaria, a Bíblia vai dizer que Ben-Hadad foi com todo o seu exército. E quando se fala de todo o exército da Síria, nós estamos falando de uma multidão de soldados. Segundo os historiadores, meus irmãos, Ben-Hadad ele liderava 32 reis. Ele tinha 32 países sob o seu comando. E vai dizer na história que isso permeava em cerca de 120 mil homens, para sitiar uma cidade de pouco mais de 15 mil habitantes. 120 mil homens cercaram a Samaria daqueles dias. A Bíblia vai dizer em 2 Reis capítulo 6, 24 ao 26. No momento em que Ben-Hadad ajunta todo o seu exército, vai dizer que houve fome na Samaria. Por quê, pastor? Porque a cidade daqueles dias, elas possuíam geralmente uma entrada e uma saída. A cidade estava toda cercada. Vai estar escrito que ninguém entrava e ninguém saía da cidade. E que isso gerou uma fome tão poderosa que se vendia uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e pó de esterco de pombo. Estou dizendo, vendia-se fezes de pombo. A literatura rabínica vai dizer que eram feitos leilões de fezes de pombo para se vender. Tamanha era a fome que enfrentava a Samaria naqueles dias. Antes desse ponto de se vender fezes de pombo, a Bíblia vai dizer que eles deixavam os enfermos e os idosos morrer para se alimentar da carne deles. Tamanha era a fome que eles estavam sentindo naqueles dias. Chega um tempo que eles perdem a sanidade mental e passam para o canibalismo. Vai estar descrito que esse cerco a Samaria durou cerca de 2 anos. Em 2 anos, eles cercaram, e vai ter um ponto nessa mensagem que eu vou falar a vocês daqui a pouco, que eles cozinhavam os seus próprios filhos para comer. Eles coziam as suas crianças para se alimentar. Tamanha fome que eles estavam passando. No versículo 29 é o que vai estar escrito isso, ó. Cozemos, pois, o meu filho e o comamos. E o outro dia lhe disse eu: dá cá o teu filho para que a gente possa comer. E ela escondeu o seu filho. Meus irmãos, na cabeça do rei de Israel, o culpado disso era Eliseu. Porque Eliseu teve naquele tempo anterior a oportunidade de destruir o exército da Síria. Então eles estavam culpando a Eliseu. A culpa de todo aquele cerco, de todo aquele problema, eles estavam destinando a Eliseu, devido Eliseu ter poupado a vida do exército da Síria. Então, vamos fazer um resumo para você poder entender até aqui. A primeira coisa que aconteceu: os soldados da Síria foram feridos com cegueira. Depois eles foram guiados até a Samaria para ficar diante do rei. O rei Jorão deseja matá-los. Eliseu, então, não permite que eles morram. É aí que a ira do rei Jorão se acende. Porque eles tiveram a oportunidade de destruir, naquele momento, o exército da Síria. E por conta da misericórdia,
Em vez de matar, Eliseu disse: não mate, dê comida, alimente-os. O que é que me leva a entender isso aqui? A estratégia de Deus para resolver problemas é diferente da minha e da sua. Nós traçamos projetos, propósitos e organizamos a nossa vida pensando muitas vezes em uma vingança pessoal para ferir aquele que no passado, em outro tempo, nos magoou. Levantaram-se contra nós. Por vezes, as nossas decisões são para ferir as pessoas que no tempo anterior fizeram algum mal a nós. E não é isso que Deus faria. Deus, em vez de matar o inimigo no momento que tem oportunidade, Ele alimenta e dá uma nova chance. Sabe qual é a diferença de nosso coração para o coração de Deus? O coração de Deus, além da justiça e do juízo, repousa a misericórdia. E o nosso coração humano, por natureza, é vingativo e decide por vezes maltratar, matar, destruir aqueles que se levantaram contra nós, para que assim a nossa alma se esteja livre, leve. A nossa conduta humana fere a santidade de Deus. Porque o pensamento de Deus diverge completamente da maneira que nós agimos. Deus, Ele toma atitudes completamente diferentes daquelas que nós tomamos. O que eu quero dizer para você nessa noite é: pare de profetizar o caos. Pastor, eu estou enfrentando uma crise muito grande, o problema está me dominando, eu vou ser destruído, eu não tenho mais saída. Para de valorizar a doença. Para de valorizar o problema. Para de dar voz ao diabo de destruir a sua vida. Pastor, eu fui abandonada, ninguém vai mais me querer. Ô pastor, essa doença é muito perversa, pode me matar. Ô pastor, fulano era meu melhor amigo e me traiu. Meu marido me deixou. A minha melhor amiga virou as costas para mim. Para de valorizar quem vai embora e passa a dar valor a quem está do teu lado agora. Tem gente que não abre mão de acreditar na tua escolha, nas tuas decisões, e mesmo quando você erra, essa pessoa não sai do teu lado. Ela está do teu lado para te ajudar, ela está do teu lado para te levantar quando você cai, quando você está ferido. Sempre Deus levanta alguém para te medicar. Não lembra daqueles que te deixaram, valoriza aqueles que estão perto, porque esses são os agentes de Deus para trazer transformação na tua vida. Nós somos falhos, meus irmãos. Nós somos falhos em nossas escolhas, porque tendemos a valorizar pessoas e coisas que não temos mais o direito de tê-las. Sabe aquela conversa de valorizar depois que morre? Uma pessoa tão boa, só que morreu, você nem falar com ela falava. Nós humanos, nós somos completamente equivocados em nossas escolhas. O pensamento de Deus é completamente diferente da nossa ótica. A maneira que Deus age diante das circunstâncias é completamente diferente. Como é que Deus age? Esse aqui não vale nada, esse aqui que eu escolho. Esse aqui está perdido, não tem mais chance, acabou. Eu vou levantar, está caído hoje, mas amanhã eu tenho uma história nova para escrever na vida dele. Ah, está sofrido, está com depressão, não tem mais jeito, aqui acabou, a história desse aí, ó, não tem mais como levantar. Amanhã, a essa mesma hora, eu estarei levantando ele com a minha poderosa mão e forte. Tem pessoas que não acreditam em você e não vão novamente acreditar. Tem pessoas que jamais confiarão em você mais uma vez.
Porém, Deus vai levantar novas pessoas que estarão ao teu lado, carregando o cesto contigo, carregando o fardo contigo e vencendo cada batalha que é proposta diante da tua vida. O que você não pode é perder a fé e a esperança que Deus, Ele está escrevendo uma nova oportunidade para a tua vida. Não importa o passado, Ele está escrevendo é o teu futuro. O teu passado foi esquecido, agora começa um tempo novo de Deus para você. Se você recebe e crê nisso, faça alguma coisa nesse lugar. É você entender quem Deus é. Pare de profetizar o caos. Ser forte para poder atravessar os dias cinzentos. Ser forte para conseguir organizar a vida e vencer as dificuldades que são apresentadas. Segundo ponto, lá no versículo 24, a Bíblia vai dizer: Ben-Hadad ajuntou todo o seu exército e sitiou a Samaria. Naquele tempo, meus irmãos, todas as cidades eram cidades fortalezas. Israel é a única exceção disso que eu vou dizer aqui. Todas as cidades possuíam duas portas. A primeira porta era para proteger a muralha principal. E existia uma outra muralha depois dessa, que eram as cidades fortalezas. Quando existia alguma investida de um outro exército contra aquela cidade, a primeira fortaleza, a fortaleza de dentro, acumulava toda a cidade. Do lado de fora, na primeira, ficava apenas os soldados, o exército para proteger a cidade, antes de chegar na segunda porta. Todas as cidades então se transformavam em fortaleza. Só que o comércio da cidade é feito fora. Todo o comércio naquele tempo era feito do lado de fora da cidade, para que houvesse um trânsito mais livre. Só que naquele momento estavam 120 mil homens ao redor da cidade. Não tinha como haver comércio, não tinha como entrar alimento. A cidade estava sitiada, não tinha como entrar ou sair comida. Estava tudo cercado. São 2 anos de sítio. 2 anos sem entrar comida, 2 anos sem sair comida. Qual era a ideia do exército da Síria? Matar o exército de fome. Eles queriam matar os habitantes de Israel de fome. Porque se não entra e não sai, vão morrer. É aí que a Bíblia vai dizer no versículo 25: e houve grande fome na Samaria, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, e 1/4 de um esterco de pombo por 5.000 ciclos de prata. A fome começa a se tornar insuportável. Meus irmãos, de acordo com a cultura de Israel, comer carne de jumento era proibido. Mas eles não iam suportar a fome. Já tinha acabado de vender todo o corpo do jumento. Estava na hora de vender só a cabeça. Lembre uma coisa: o corpo foi vendido em um dia, a cabeça seria vendida em outro, porque eles não pensavam nessa possibilidade. Essa possibilidade só veio surgir um tempo depois, ou seja, a carne já estava possivelmente apodrecida. Estava se vendendo uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Convertendo para a moeda de hoje, seria na média de $55. Uma cabeça de jumento por R$380 a R$400 em média. A Bíblia vai dizer que eles vendiam fezes de pombo. E uma porção era 5 ciclos. Eu estou falando na média de R$60 para se comer fezes de pombo. O escritor Flávio Joséfo vai dizer que eles pegavam essas fezes de pombo e faziam como farofa
para refogar junto com a cabeça do jumento. Me desculpe a franqueza, mas eu preciso dizer o que está escrito. Você precisa entender o grau de fome que aquele povo estava vivendo. O grau de limitação que eles estavam atravessando. Mas você pensa que isso é o pior? O pior vem agora. Meus irmãos, eu estou falando da alimentação dos nobres da Samaria. Quem está se alimentando aqui é o povo nobre. O que é que acontecia com aqueles que não eram nobres? Versículo 26 ao 29. E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Mas ele lhe disse: se o Senhor não te socorre, como eu poderia te ajudar? Contudo, o rei lhe perguntou: qual é o teu problema? E ela disse: esta mulher disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozimos, pois, o meu filho e o comemos. E o outro dia lhe disse eu: dá cá o teu filho para que comamos. E ela escondeu o seu filho. A psicanálise vai dizer que chega um momento quando a fome é muito grande, você perde a identificação de quem você está falando. Você perde a consciência mental. A fome estava tão grande que aquela mulher disse: ó, eu vou pegar o meu menino e a gente vai cozinhar ele para comer. E amanhã, quando a carne do meu filho se for, a gente cozinha então o seu. A mais esperta disse: então começamos pelo seu. Aquela mulher então pegou o seu filho, tamanha loucura ela estava devido à fome, e cozinhou o seu filho para comê-lo. Você consegue raciocinar isso? Você consegue pontuar um grau de desespero como esse? E por que você está reclamando da vida? E por que eu e você valorizamos tanto o problema? Por que nós, nos dias de hoje, diante de tudo que tem acontecido no mundo, nos 2, 3 últimos anos, valorizamos tanto as dificuldades a ponto de criar uma geração de depressivos? Porque valorizam o problema, de ansiosos, porque querem ter aquilo que não tem direito no momento. Ei, fases não são vidas inteiras. Se você está atravessando uma fase difícil, espera. A chuva está forte, mas o sol vai chegar. Espera. Diante da dificuldade, você não pode deixar de clamar, de crer, de profetizar o fim da crise. Não se apegue ao problema, se apegue ao dono, aquele que resolve todas as coisas. Enquanto você adora, o problema passa. Enquanto você busca a Deus, os problemas vão embora. O segredo está: quanto mais fiel você for, mais respostas do céu você terá. O nosso erro é querer respostas de Deus diante de nossa infidelidade. Querer socorro de Deus diante de nossos passos errados e equivocados. Oh Pai, me prospera. Fazendo errado. Abre uma porta para mim. Pai, eu quero um relacionamento sério. Aonde você tem buscado isso? Como você tem buscado isso? Aonde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. Aquilo que você valoriza nas suas ações é aquilo que vai ser pontuado no momento de Deus tomar as decisões. As decisões dos céus respondem às nossas atitudes na terra.
quando nós respondemos de uma maneira diferente àquilo que Deus planejou, vai dar errado. Não adianta você insistir em coisas que você sabe que Deus não está aprovando. Fecha essa porta de brecha que está aberta. Fecha essa porta de imundícia que está paralisando os teus passos e impedindo você de seguir em frente. Ah, pastor, eu não consigo, é mais forte que eu. É por isso que você não vence. Você não vence não é porque Deus não te abençoa. Você não vence não é porque Deus não abre a porta. Você não vence não é porque Deus não está contigo. É você que não está com Deus. É você que escolheu diferente de Deus. Então não culpe a Deus pelas decisões erradas que você vem tomado ao longo da vida. As escolhas são suas, não são de Deus. Escolhemos errados e colocamos a conta em Deus. Tomamos atitudes erradas e botamos a conta em Deus. Isso que é fome. Ah, Deus, eu não tenho dinheiro para nada. Quem nunca falou isso? Quem nunca disse isso na vida? É ou não é verdade? Lamuriamos sobre coisas que não têm valor e importância, enquanto pessoas estão comendo fezes de pombo com cabeça de jumento. Para você ver o grau. E aqueles que não têm condições de comprar uma cabeça de jumento, cozinham os seus próprios filhos para se alimentar. Quando essas mulheres chegaram diante do rei, a Bíblia vai dizer que o rei rasgou as suas vestes. E naquele momento o rei tomou uma decisão. Ainda hoje, eu quero a cabeça de Eliseu sobre uma bandeja. Depois que o rei viu isso, ele chegou no seu limite com Eliseu. Ele chegou no seu último ponto, porque ele continuava culpando Eliseu. Sabe por quê? Quando a gente não consegue culpar a Deus, a gente culpa o homem de Deus. Quando a gente não consegue colocar a culpa de nossas escolhas erradas a Deus, a gente culpa os representantes de Deus. A igreja nunca foi tão perseguida como tem sido nos últimos dias. A igreja nunca foi tão apontada como tem sido apontada nos últimos dias. Você precisa ver as respostas que eu recebo no meu direct do Instagram. O tipo de barbaridade que eu escuto por estar falando a verdade. Qual é a verdade? Diante de qualquer escolha que você tenha na sua vida, Jesus ama você do jeito que você é, mas Ele jamais vai apoiar o erro. Jesus jamais vai em encontro àquilo que está escrito, mas você é prioridade para Ele. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Jesus morreu por mim, mas morreu também pelo homossexual. Jesus morreu por mim, mas morreu também pelo drogado. Jesus morreu por mim, mas morreu também contra o adúltero, contra aquele que tem se levantado e feito o erro. O erro não representa aquilo que você é. O erro é uma fase da sua vida e eu creio que qualquer dificuldade que você enfrenta para se livrar dos seus vícios, qualquer problema e dificuldade que você enfrenta para se libertar de situações que Deus não se agrada, que é contra a palavra, que é contra os princípios da verdade, Deus vai levantar pessoas para te ajudar nessa peleja. Deus vai levantar pessoas para te ajudar no diante das suas crises. Não é rejeitando pessoas que você representa Jesus. Não é rejeitando pessoas que você se torna parecido com Jesus. Sabe quem é que andava com Jesus em seu tempo? Eram aqueles que eram excluídos pelos fariseus, aqueles que eram excluídos pelos judeus ortodoxos, aqueles que eram excluídos porque a aparência era diferente, porque o seu jeito de ser era diferente, porque as suas escolhas eram diferentes. Jamais Jesus apoiou o erro, mas jamais Jesus rejeitou um pecador. Jesus jamais rejeitou alguém que chegou perto dele dizendo: ajuda-me, Senhor. O que você precisa é buscar ajuda no lugar certo e assim fazer as escolhas certas. São as nossas escolhas que vão determinar os passos que vamos dar e aonde vamos ser vitoriosos. A vida jamais vai ter as facilidades que nós encontramos nos filmes, meus irmãos. Jamais. No momento em que o rei decide
matar o profeta Eliseu, está no capítulo 7, versículo 1. A Bíblia vai dizer: amanhã, a quase esta hora. Isso aqui é Eliseu respondendo no capítulo 6, versículo 33. No momento em que o rei fala: o mal é Deus que está enviando. O que mais eu posso esperar dele? No 34, 35 e 36, a Bíblia vai dizer: não posso mais eu manter Eliseu em vida. A minha decisão agora é matar a Eliseu. Quando Eliseu fica sabendo que o rei envia um soldado para matá-lo, a Bíblia vai dizer que Deus comunica a Eliseu. Eliseu então solta uma palavra profética e diz: amanhã, a esta hora, haverá tanta abundância na Samaria, que a feira vai voltar para a porta da cidade, e a mercadoria vai diminuir o preço. Como é que 2 anos de recessão, meus irmãos, iam acabar do dia para a noite? Porque em Israel ainda existia profeta. Sabe o que é que está faltando? Você como profeta, profetizar o fim dessa crise. Sabe o que é que está faltando? Você como profeta se levantar e decidir mudar essa circunstância. Você dizer: eu não vou aceitar que isso continue. Na medida que você profetiza, o céu reage. Na medida que você profetiza, o céu, ele vai reagir às suas decisões. Naquele tempo, toda a cidade de Israel possuía um lugar chamado de leprosário. Eu já falei isso em algumas mensagens aqui anteriores. Toda a cidade existia um arraial dos leprosos, porque os leprosos, de acordo com a lei judaica, não podiam habitar dentro das cidades. Devido a isso, Jerusalém, Samaria, possuía um leprosário. O historiador vai dizer que o leprosário da Samaria possuía aproximadamente 500 leprosos naquele tempo. Só que no 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, a Bíblia vai dizer que só restaram 4 leprosos. O que é que aconteceu com os outros? Todos eles morreram de fome, porque se dentro da cidade não tem comida, imagine no leprosário. Todos os outros leprosos morreram de fome. Em 2 anos, só sobraram 4 leprosos. É quando esses leprosos então decidem mudar essa sequência. Do versículo 3 ao versículo 5 do capítulo 7, eles vão dizer assim: nós já estamos de lepra. De qualquer forma, nós já estamos mortos. Não há mais esperança para nós. Se formos para Samaria, nós vamos morrer. Se não apedrejado, morreremos de fome. Mas se formos para o arraial da Síria, morreremos porque eles nos matarão. Se eles decidirem assim. Porque a lei da Síria não proíbe os leprosos viverem nas cidades. Então os leprosos poderiam ir lá. Pode ser que eles nos deixem vivos. É o que está escrito lá. A Bíblia vai dizer que os leprosos vão devagar. Eles se levantaram. Gente, a lepra é uma doença tão perversa que as articulações, elas perdem a sua lubrificação. Fica osso roçando no osso. E nesse permear, eles se levantam com dor e vão em direção ao arraial dos soldados da Síria. Eles estavam ali há 2 anos. Só que quando eles entram na tenda, eles encontram a tenda vazia. Como pode? Tinha 120.000 soldados ali. E quando eles vão até o local onde estavam os soldados da Síria, quando eles entram, está vazio. O que é que aconteceu? A Bíblia vai dizer nos versículos 5 e 6 do capítulo 7,
que enquanto os leprosos eles andavam em direção ao arraial da Síria, Deus fez com que os sírios ouvissem como se fossem um grande exército marchando contra eles. E a Bíblia vai dizer que o desespero deles foi tão grande que eles começaram a tirar as roupas do corpo para ficarem mais leves para correr. Que eles ouviam como se fossem cavalos e cavaleiros marchando contra eles para os atacar. No versículo 15 vai estar escrito que eles iam tirando as suas vestimentas para correrem mais depressa. À medida que os leprosos iam em direção ao exército, o som do céu fazia com que eles entendessem diferente. O que é que Deus vai fazer para te dar a saída do teu problema? Ele vai confundir o teu inimigo. Aqueles que estão se levantando contra você vão ser confundidos. E Deus vai te dar a resposta debaixo de um grande milagre. Porque quando Deus ele age, ele não age segundo a natureza humana, segundo as condições naturais que nós podemos observar. Deus ele age diante do sobrenatural, diante das impossibilidades. A Bíblia vai dizer que os leprosos então entraram nas tendas, 2 anos sem se alimentar direito, existia fartura em toda a tenda. A Bíblia vai dizer que eles comiam, viram ouro, pegavam ouro, enterravam, escondiam, voltavam e comiam de novo. Eles foram lá, voltaram a comer, pegaram mais ouro, esconderam de novo e voltaram para comer de novo. Por 3 vezes eles foram e voltaram para comer. 3 vezes seguidas. Até que um dos 4 leprosos se levantaram e falaram: o que estamos fazendo está errado. Não está certo isso. Existem pessoas na cidade morrendo de fome. Nós precisamos ir lá e avisá-los. A Bíblia vai dizer que eles esconderam o ouro pela 4ª vez e foram em direção às muralhas da Samaria. Quando chegaram lá, eles gritaram: ei, os soldados da Síria foram embora, eles fugiram. Aqueles soldados falaram: como? Não tem mais ninguém no arraial. O rei, então, Jorão, ouvindo isso, disse: isso é uma emboscada. Eles estão escondidos para tentar nos destruir. A Bíblia vai dizer que então os conselheiros do rei decidiram: rei, envia, quem sabe, 4 a 5 cavaleiros, para que vá até lá averiguar essa situação. Só que tinha um problema, só restavam 2 cavalos. O que é que aconteceu com os outros cavalos? Enviaram 2 soldados com os seus cavalos. Quando eles chegaram lá e avistaram a tenda vazia, eles voltaram correndo e avisaram para toda a cidade: os soldados da Síria foram embora, nós estamos livres desse mal. A Bíblia vai dizer que eles saíram correndo para se alimentar, porque disseram: corre, tem comida, tem ouro, vamos nos apossar do despojo da guerra. Ei, tem gente tramando para destruir a tua vida. Só um milagre. Existem situações que precisam de uma urgente intervenção de Deus. Quais são essas situações, pastor? Eu não posso medir a gravidade daquilo que você sente. Eu não tenho esse poder de controlar aquilo que é pesado para você. Mas uma coisa eu sei: Deus vai se levantar ao teu favor. Deus vai levantar e Ele vai julgar a tua causa com justiça. Mas jamais esqueça que Ele tem a misericórdia. O que nos alcança e nos livra é a misericórdia de Deus.
O que nos protege e nos restaura é a misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia, nós seríamos condenados diante de tantas coisas que fazemos, diante de tantas coisas que atribuímos. Mas entenda, o teu choro está sendo observado. As tuas súplicas têm sido observadas por Deus. Aparentemente é o fim da tua história, mas Deus, Ele é especialista em fazer do fim das coisas novos começos. Existe um começo novo do céu sendo plantado na tua direção. Existe algo divino nascendo sobre a tua vida nessa noite. Você vai sair daqui com uma resposta de milagre. Observe, teve uma coisa que aconteceu para que todo esse problema fosse resolvido. Uma atitude mudou todo o cenário. Qual foi a atitude? Eliseu profetizou: amanhã, nessa hora, a feira vai voltar para a porta da cidade. A essa hora, amanhã, vai estar se vendendo novamente na porta da cidade. Ei, todo sofrimento tem um prazo de validade. Toda luta que você enfrenta tem um ponto final já registrado no céu. O que é que faz essa circunstância mudar? Você crê na palavra que sai da boca do profeta. A Bíblia vai dizer que Eliseu profetizou. E teve um homem que não acreditou. Aquele que foi enviado do rei. Sabe o que aconteceu com ele? Você vai ver isso nos versículos seguintes. Vai estar escrito que no momento que avisaram que os exércitos da Síria já tinham ido embora, tinham fugido, o rei mandou aquele homem ficar na portaria da cidade, para que ele controlasse a entrada e saída de pessoas. Quando eles souberam da notícia, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que eles atropelaram aquele homem, porque a palavra do profeta é: você vai ver o milagre, mas você não vai usufruir. Para quem não crê, você chega perto, mas não recebe a vitória. Para quem não crê, chega perto do milagre, mas não recebe a resposta. Sabe quantos morreram no deserto? A Bíblia vai dizer que eram 2 milhões no deserto. 2 entraram na terra prometida. Josué e Calebe. Quem é você? Você vai ser parte de qual estatística? Qual é o lado que você vai concordar? Ou qual é a porção que você vai desistir? Sabe o que é que você precisa se apegar hoje? Na certeza de que Deus, Ele vai abrir uma porta de milagre para a tua vida. E que diante dessa circunstância que você atravessa, haverá uma resposta divina que vai gerar milagre para você.